Que beleza! Mais uma vez aqui com a gente, já sinto o cheiro de sucesso. Carecas de saber! E aí, minha gente, estamos aqui de volta para mais uma aula do Careca de Saber. Sou o professor Gus e agora vamos falar do meio ambiente. Vamos começar aí o papo sobre o meio ambiente, vamos entrar agora em um conjunto de aulas sobre esse tema, mas vamos iniciar a partir de um debate político internacional sobre o tema. Olha só, gente, hoje esse é um tema muito recorrente, aliás, fica esperto com o seu vestibular desse ano, porque já faz algum tempo que o tema meio ambiente vem sendo um tema forte dentro dos vestibulares aí, FUVEST, Unesp, do próprio Enem, também aí de algumas das federais que têm vestibular próprio. Então, esse tema, ele é especial, cara, né? Não vacila, não. E olha só, se hoje a gente tem toda essa preocupação com relação à questão ambiental, nem sempre foi assim. Então, por exemplo, um garoto ou uma garota aí que tivesse vivido no início dos anos 50, ele nunca teria esse tema na escola, por exemplo, não seria algo pedido em uma questão de vestibular ou ingresso em universidade naquele período. Isso porque a questão ambiental ela vai começar a ser levantada especialmente nos anos 60. Então, vamos dar uma olhada aqui na história de como isso se deu. Olha aqui na nossa linha do tempo. Então, temos aqui, em 45, o final da Segunda Guerra. E aí você vai lembrar de uma aula que eu já dei aqui de atualidades, que era com relação às gerações diferentes aí, de cada momento histórico. Você vai lembrar que essa galera que sobreviveu à guerra, então os jovens soldados que voltaram da Segunda Guerra para casa, especialmente esse termo ele vai surgir da geração que foi e voltou para os Estados Unidos da América. Esses caras eles vão voltar sedentos por montar famílias, por organizar a vida, e nisso vai ter ali uma explosão de nascimentos de crianças por volta aí do final dos anos 40. Então, entre 1945 até mais ou menos 1950, vai nascer a chamada geração Baby Boomer, E os Baby Boomers, a ideia de explosão de nascimento, explosão de crianças, que vão nascer aqui no final dos anos 40, lá pelos anos 60, eles têm mais ou menos 20 anos. E aí a gente já sabe, já falamos aqui, mas você também tem ideia, que você que está aí entre os 16, 17, 20 e poucos anos, você é o cara que transforma o mundo, de verdade. A geração, as gerações elas são contadas, sempre a partir aí de seus 20 a 25 anos, e ao longo da história é sempre uma galera próxima dessa idade que está transformando as coisas, está criando novos modelos culturais, inovando. Por quê? Porque é a geração que está querendo, de alguma maneira, não continuar com as regras da geração anterior e está querendo colocar sua marca. Então, justamente essa moçada que nasce aqui no final dos anos 40 e que vai ter uns 20 anos aí lá nos anos 60, é a geração que vai inovar em vários aspectos. Do ponto de vista da chamada cultura de massa ou cultura de consumo que tinha sido criada aqui nos anos 50, anos 40 e 50 nos Estados Unidos, essa geração, esses filhos da geração da sociedade de consumo, eles vão estar querendo criar ali uma nova ordem, eles estão brigando com a Guerra Fria, eles estão debatendo a questão da corrida armamentista, estão querendo paz, estão querendo amor. Olha só, paz, amor, você vai lembrar aí de movimento hippie, nascendo nessa década aí. É uma galera mais para a esquerda, estão querendo aí algumas novidades políticas também. E no meio de todo esse conglomerado de histórias aí, de influências da chamada contracultura, existe também as influências desde dos estudos étnicos, no sentido de aprender mais sobre os povos diferentes
que compõem a sociedade humana. Há uma influência muito forte também de culturas que vêm da Ásia para a América. Então é o momento em que o budismo, o hinduísmo começam a chegar, os primeiros mestres de yoga, né? Olha só, uma coisa que é comum hoje, mas que era uma grande novidade para essa geração aí. Então tudo isso, né, a ideia do vegetarianismo, todas essas questões vão se colocar nessa década, e tudo isso de alguma maneira vai alimentar um questionamento a respeito, né, da relação do homem com o meio ambiente. Então o movimento ambientalista ele vai nascer no meio de todo esse balaio de gato aí, que é a chamada contracultura, né? Um conjunto de movimentos sociais que vão ocorrer principalmente aí nos anos 60. Há uma oposição à sociedade de consumo, há uma oposição à situação instalada da Guerra Fria e há a perspectiva de novo futuro, da ideia de uma integração maior aí entre homem e natureza também. E olha só, essa questão, né, do meio ambiente que vai sair desse universo cultural, desse caldo aí que é a contracultura, vai começar a ganhar uma importância econômica e política, uma vez que, quando a gente fala de meio ambiente, a gente não está falando só de abraçar a árvore, a gente está falando principalmente de recursos que servem a propósitos da economia de mercado. Portanto, né, o questionamento a respeito do meio ambiente ele se dá, né, ele tem um reflexo imediato com relação ao modelo econômico. Como fazer funcionar um modelo econômico, um modelo político, onde se use menos elementos da natureza. Isso vira tanto papo sério, né, sai, né, ali do papo da juventude. Claro que essa juventude ela é fundamental para fazer pressão nos governos, para fomentar né, esse debate. E esse movimento ele continua até hoje, né? Ele não perdeu força, ele passa por altos e baixos, mas ele foi sim institucionalizando. Significa que ele foi ganhando, né, vamos dizer assim, status de debate internacional através da ONU. Ele virou também debate nacional, então foram sendo criados ministérios, secretarias de meio ambiente. Então, até chegar nos nossos dias em que qualquer país sério tem minimamente uma legislação ambiental para discutir, né, e colocar regras a respeito desse tema. Então, se hoje os países têm suas legislações ambientais, suas secretarias, seus ministérios, né, para tratar da questão do meio ambiente, é porque todo esse debate começou lá nos anos 60 com aquela moçada que estava vivendo lá contra a cultura. Então, olha só, vamos destacar aqui, para início, dois eventos importantes, né, do debate internacional, onde dois conceitos vão aparecer. Olha só, vamos começar por Estocolmo 72. A ONU faz a sua primeira conferência internacional para discutir o tema meio ambiente no ano de 1972 e essa reunião vai acontecer na cidade de Estocolmo, na Suécia. E olha só, naquele momento, nessa primeira reunião, a proposta que vem, né, sendo discutida tem a ver com a ideia de preservação ambiental. Então, olha só, vamos destacar aqui o termo preservação. Preservação ambiental, né, o termo preservação ambiental, né, o conceito, ele está relacionado a preservar no sentido de guardar, de isolar áreas naturais ainda existentes no planeta. Então, lá nos anos 70, né, o grupo de cientistas que está começando a desenvolver, né, teses ali com relação às questões ambientais, eles têm por conclusão a ideia de que o avanço, né, humano sobre a natureza foi tanto que é preciso isolar as áreas remanescentes de espaços naturais existentes no planeta para que o homem não tenha acesso a elas. Então, vamos imaginar uma dada situação. Né? Você tem ali uma área de, sei lá,
uma área natural de floresta, uma floresta tropical, e né, no conceito de preservação, o que eu faço? Né, o meu país, o meu governo, cria lá uma medida para tornar aquela floresta um parque de preservação ambiental. O que vai acontecer? Aquele parque vai ser cercado e a partir de então, nenhuma atividade humana poderá ocorrer dentro das mediações do parque. E aí, isso tem uma vantagem do ponto de vista da natureza, que você isolou uma área e você vai deixar essa área, vamos dizer assim, destinada para os processos naturais ocorrerem. No entanto, essa medida ela tem dois desdobramentos complexos. Um deles é falando em grande mercado. Né? Um país, por exemplo, que está pensando numa proposta desenvolvimentista, né? Como era o caso do Brasil, por exemplo, nos anos 70. Então, o Brasil, nos anos 70, estava vivendo um momento, né, governos militares, e estava vivendo um momento ali das chamadas frentes pioneiras do Centro-Oeste. Então, nos anos 50, tinha sido construído Brasília, e aí dos anos 50 a 70, você tem um processo gradativo e cada vez mais rápido de ocupação do Centro-Oeste brasileiro. A questão é, o que era do ponto de vista natural o Centro-Oeste? O Centro-Oeste era domínio de cerrado. Então, você tinha o quê? Ainda áreas naturais de cerrado, além, é claro, né, de falar sem falar muito, mas já citando, da questão indígena. Né? Então, você tinha lá uma imensidão de povos indígenas ocupando esses territórios, e na medida em que o Estado Nacional Brasileiro ia concedendo terras, vendendo propriedades a baixo custo, né, delimitando áreas e vendendo para que investidores, especialmente do Sudeste e do Sul do Brasil, fossem ocupar essas regiões do Centro-Oeste, gradativamente você tem o quê? A derrubada da vegetação natural, né, ou seja, a retirada do cerrado e também a expulsão das comunidades indígenas que lá viviam. Então você tem dois problemas aí. Né? Um deles, a destruição da natureza. O segundo, a questão social, né, e étnica, que é o conflito ali entre o fazendeiro que está chegando e o índio que entende que tem a legítima posse da terra, né, a posse tradicional da terra. Bom, então a ideia de preservação, ela, por um lado, ela evitaria a chegada do fazendeiro. Então, isso para o Estado desenvolvimentista como o da época era algo que ficava inviável. Por outro lado, a ideia de criar um parque, né, de preservação ambiental também não resolvia a questão do índio. Porque a criação de parques de preservação, né, deixava claro que nenhuma atividade humana poderia ocorrer dentro do parque. Então, pelo mundo, especialmente na Europa e nos Estados Unidos, onde foram criados parques de preservação ambiental, foram retiradas as populações tradicionais que viviam dentro dessas áreas. E aí você resolve a questão do meio ambiente, mas cria um problema social. Porque uma população ribeirinha, por exemplo, que vivia por décadas e séculos de uma coexistência com a natureza a partir ali de um eixo de um rio principal, essa população ela é obrigada a sair daquela região e aí ela não consegue mais desempenhar a sua atividade profissional e o seu estilo de vida. Então, a criação dos parques de preservação acabou gerando um problema social, né, por um lado, e também não conseguia se avançar na questão do desenvolvimento econômico do modelo capitalista mais moderno ocidental, por outro lado. Então, lá em Estocolmo, em 72, esse foi o grande questionamento. Como realizar a preservação ambiental ao mesmo tempo em que alguns países tinham a demanda do desenvolvimento econômico? Então, lá em 72, existe uma oposição entre esses dois conceitos. Então, você cria ali uma rixa entre, né, o dito camarada que é ou país, ou indivíduo, ou grupo político,
que é desenvolvimentista, né, que vai pensar a natureza não pode parar o desenvolvimento, e os chamados ambientalistas, que estão querendo preservar a natureza em detrimento do desenvolvimento econômico. Olha só, esse impasse ele não vai conseguir gerar ali um consenso dentro dessa discussão e, portanto, Estocolmo 72 vai marcar ali o início do debate internacional com relação ao tema meio ambiente, mas não vai surgir nenhuma grande resolução ou tratado internacional dentro dessa reunião, justamente porque há esse impasse entre os ambientalistas de um lado e os desenvolvimentistas do outro lado. E vejam bem, esse impasse ele vai ser colocado principalmente pelos países subdesenvolvidos da época. Exemplo, o Brasil, exatamente por aquilo que a gente colocou aqui como exemplo. O Brasil, nos anos 70, estava promovendo, né, o desenvolvimento de uma região que ainda era isolada, o Centro-Oeste. Então, a ideia de desenvolvimento pegava mais forte nas representações ali do governo brasileiro naquele momento histórico. Bom, o Brasil não era exclusivo, o mesmo acontecia com outros países subdesenvolvidos, mas mesmo que os países desenvolvidos defendessem o ambientalismo, do ponto de vista diplomático, não havia nenhuma grande proposta ou resolução ou alguma prática em termos de política pública no sentido de realmente preservar áreas ou recuperar áreas degradadas. Tudo isso vai se dando aos poucos, justamente dos anos 60 até os nossos dias. Então, nesse início dos anos 70, você tem o começo do debate internacional com relação ao tema meio ambiente. Mas serão somente nos anos 80 e 90 que algumas ações governamentais vão acontecer com mais eficiência, né, buscando, né, fazer aí a recuperação dos espaços já destruídos, né, a ideia de criar políticas públicas ambientais. Bom, ao mesmo tempo que muita coisa está acontecendo nesse meio de campo aqui, entre os anos 70 e 90, você tem desde a fase da crise da Guerra Fria, ao fim da Guerra Fria, existe ali outros debates que estão sendo colocados, mas nos anos 80, justamente por um avanço de pesquisas relacionadas ao tema, né, e com esse tema sendo levantado para ciências que até aquele momento não tinham o tema meio ambiente como foco, nos anos 80 começam a surgir pesquisas que vão dizer o seguinte, que ao contrário do que dizia o conceito de preservação ambiental, em alguns casos onde comunidades tradicionais vivem há muito tempo em ambientes naturais, esse ambiente tende a ser preservado justamente pela presença dessa comunidade. Vamos dar um exemplo. Uma comunidade ribeirinha que vive tradicionalmente às margens de um certo rio. E essa comunidade vive lá há décadas, séculos. Então, se os caras estão vivendo ali há todo esse tempo, significa que eles conseguiram, vamos assim, ter a experiência, né, cultural, ter ali algum tipo de vivência, algum tipo de código daquela sociedade para respeitar o equilíbrio do rio, que vai desde não pescar na Piracema. Piracema, lembrando, aquele período da desova dos peixes. Então, o que foi sendo percebido? Que o problema não era especialmente a presença humana em certos ambientes, mas era o tipo de atividade econômica que era exercida naquela região. Significa o quê? Que o grande vilão era o quê? A sociedade de modelo capitalista, né? O grande mercado de consumo, então, a dita sociedade moderna, que tem uma lógica, segundo a que a gente já entende que é a lógica do capital. Se você tiver com dúvida ainda sobre essa questão do capital, lembra que a aula 1 ou 2, não me lembro agora, a gente explicou direitinho o que é capitalismo. Então, o capitalismo ele tem uma lógica de continuamente ter que se duplicar. Ele precisa aumentar, né, o capital
ele é investimento. Então o investimento, quando você deixa de investir, ele acaba morrendo, ele vai se transformando em dinheiro, e dinheiro é algo que é gasto. Então, dentro de uma sociedade capitalista, há uma tendência a sempre ter reinvestimentos. Bom, nessa lógica, né, você precisa sempre de mais matéria-prima, de mais espaço a ser ocupado, e isso, né, sim, acabava criando aí um atrito com a questão ambiental, uma vez que a natureza é que vai dispor desses recursos aí necessários ao desenvolvimento econômico de modelo capitalista. Então, o que foi percebido nos anos 80? Que era preciso criar uma nova ideia de desenvolvimento econômico. Então, aí sim, né, compatibilizando a questão do meio ambiente. Então, a antropologia, especialmente, a ciência que estuda culturas, povos diferentes aí, é que vai dar grandes contribuições para a questão, para o debate, para os estudos de meio ambiente. Porque é ela que vai perceber qual que é a lógica dos indígenas com relação à floresta, do ribeirinho em relação ao rio, ou seja, dos povos tradicionais em relação aos espaços naturais onde esses povos habitam. Bom, esse debate todo ele vai evoluindo até que no final dos anos 80, um grupo de cientistas, de políticos, de ambientalistas vai cunhar um novo conceito para trazer para o debate internacional, que é o conceito de conservação ambiental. E aí, vamos entender que preservação, portanto, é diferente de conservação. Esse conceito ele foi levado para uma nova conferência da ONU sobre o tema meio ambiente, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro no ano de 92. Então, a famosa Rio 92. Então, o que foi apresentado lá? A ideia de conservação ambiental. E lá foi mesmo dialogado a ideia de que conservação é algo possível de ser conciliado com o desenvolvimento econômico. Bom, o que esses dois conceitos têm de diferente? Lembra que preservação, você vai pensar em isolamento de áreas. Conservação, né, parte do pressuposto de que a área não tem que ser isolada, mas ela tem que ser mantida, né, conservada, mesmo com a utilização humana. Então, as áreas naturais, né, restantes pelo planeta, elas poderiam ser utilizadas em prol do desenvolvimento social e econômico, desde que se respeitasse alguns ciclos naturais. Então a ideia é usar conservando para a próxima geração, ou seja, usar sem esgotar os recursos. Então cria-se um consenso de que conservação ambiental é algo conciliável com a ideia de desenvolvimento econômico e dessa soma nasce um novo conceito, que é a ideia de sustentabilidade, ou desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável tem a ver, então, com um desenvolvimento econômico a partir de uma conservação ambiental. Em outras palavras, tem a ver com você conseguir desenvolver a economia da atual geração sem esgotar os recursos, ou seja, sem prejudicar o desenvolvimento econômico e a conservação ambiental para as próximas gerações. Ok? Vamos dar um exemplo. Vamos de volta lá para o Rio, vamos para a história do ribeirinho. No modelo de desenvolvimento econômico tradicional, né, numa atividade de pesca, o que você faz? Eu vou lá e consigo tirar o máximo possível de de peixes daquele rio. Agora, segundo a ideia da sustentabilidade, o que você tem que fazer? Você vai pescar nos períodos do ano que não tem a piracema, ou que você tem uma cheia, um momento com mais peixes, e você vai manter essa atividade respeitando os ciclos naturais, permitindo, portanto, que o rio continuamente tenha peixes. Então, a próxima geração vai ter esse benefício, esse recurso.
Ah, mas peixe nasce o próximo. E agora, como é que faz com, por exemplo, minerais metálicos? Essa é uma grande questão. Por quê? Você vai lembrar que alguns recursos na natureza, eles se esgotam, né? Por quê? Porque o tempo dele ser feito, né, ou de gerar uma nova reserva, é um tempo incompatível com as atividades econômicas humanas. Então, as jazidas existentes, né, de minerais metálicos ou mesmo de combustíveis fósseis, elas se esgotam na medida em que são utilizadas. Então, pensar em medidas de conservação para esses recursos seria aí a busca de, né, recursos alternativos. Então, vai desde a questão da reciclagem, então o reuso daquilo que já foi retirado da natureza, como também a possibilidade de desenvolver novas matérias que substituam aquilo que tem origem natural. Por exemplo, ao invés de continuamente explorar as reservas de petróleo, desenvolver uma outra fonte energética que possa substituir o petróleo, tanto para geração de eletricidade, como para fazer funcionar os motores aí das máquinas e dos carros. Então, a gente vai avançando aí nessa discussão. Na próxima aula, a gente vai justamente falar sobre quais são os tipos de recursos naturais existentes, né, os dados recursos renováveis e não renováveis. Tudo bem, minha gente? Então, encerramos por aqui. Um grande abraço.